Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. E convidamos a estarmos de pé e abrirmos a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Versículo 21, para facilitar a compreensão. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava ali junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Louvado seja o Senhor. Assentados. Nós acabamos de ler na palavra do Senhor sobre um homem que estava desesperado. Ele foi surpreendido com a enfermidade de uma criança, de um adolescente de 12 anos. Essa não é a idade natural para algo tão grave, para se perder uma filha. E ele, desesperado, foi até Jesus. Ele viu em Jesus uma esperança. Aquele pai desesperado viu em Jesus uma resposta. Jesus é a esperança para o que está desesperado. Porque em Jesus sempre há uma resposta. Se entrou aqui hoje pessoas desesperadas, Jesus é a sua esperança. Em qualquer lugar. Mas Ele é a esperança que não falha. Ele é a esperança que não mente. Ele rompe a multidão e clamou, diz o texto, clamou muito. Clamou muito, era um clamor da alma. Era um grito de desespero de um pai. A alma fala. A alma grita. O homem precisava conhecer mais sobre a sua alma. O homem cuida tão bem do seu corpo, do seu físico, às vezes cuida tão bem da sua alimentação, cuida tão bem da sua vida profissional, concurso, se preparando, e às vezes cuida tão pouco da sua própria alma. E deixa a sua alma passar fome. E deixa muitas vezes a sua alma carente. E quando o homem não cuida da sua própria alma, a alma começa a clamar, a alma começa a gritar. A alma geme às vezes. E não há nada nessa vida de bens, de vaidade, de posses que possa alimentar a alma. Mas Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que com as suas palavras pode alimentar a alma do homem. E clamou muito ao Senhor, prostrando-se. Ele era chefe da sinagoga.
mas prostrou-se e orou: Senhor, venha na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, ore por ela, e ela vai ser curada, não vai morrer e vai viver. Veja que estava nele o ímpeto de ser chefe. Ele era chefe da sinagoga, então ele estava acostumado a mandar, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. Jesus é Senhor. Jesus não é o nosso servo. Jesus não é o nosso empregado. Mas era o ímpeto dele de ser chefe, de acostumar a dar comando, de dar ordens, a de mandar. Senhor, ele determinou exatamente como ele queria que a filha fosse curada. Que tu entres, venha comigo, entres em minha casa, impõe as mãos. Eu quero que o Senhor ore com imposição de mãos. Jesus pode curar como ele quiser, aonde ele quiser, da forma que ele quiser, porque ele é Senhor. O que importa é que ele vai curar. Às vezes nós somos um Jairo. Nós queremos determinar como o Senhor vai operar na nossa vida. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que seja assim, eu quero casar desse jeito, assim. Eu quero uma pessoa assim. Não. Confia no Senhor. Só peça, porque tudo que Ele faz é sempre o melhor. Você não precisa ensinar para Ele, Ele que vai te ensinar. Jesus não é o nosso servo, Ele é o Senhor da igreja. Bastava dizer: Senhor, venha conosco, e não determinar, dar ordens. Há um evangelho que ensina que você vai à frente fazendo tudo, e Ele vai atrás abençoando. Ele não é o nosso escravo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o abençoador. Mas Jesus falou assim: eu irei. E foi. E agora Jairo e Jesus começaram a andar juntos. Agora Jairo e Jesus andavam juntos como dois bons amigos. Ande com Jesus. E agora Jesus estava indo em direção à casa dele. Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Jairo queria a bênção e Jesus queria abençoar. O Senhor está de acordo com você hoje. Você quer um socorro e Jesus quer te socorrer. Você está triste e Ele quer te dar alegria. O seu lar está desabando, Ele quer restaurar o seu lar. Ande junto com Jesus. Enoque andou com Deus. Quando você anda com alguém, você vai se aproximar de alguma coisa e vai se afastar de algo. Quando você começa a caminhar, você vai se afastando de algo. Quando você começa a andar com Jesus, você vai se afastar daquilo que te fere e vai se aproximar da eternidade. Agora Jairo e Jesus começaram a andar juntos. Mas Jesus não disse a Jairo como ia fazer, como ia curar, se iria curar. Eu irei contigo. E foi. E agora Jairo caminhando com Jesus, quantas coisas deviam passar no seu coração. Será que ele vai curar? Será que vai curar como? Às vezes ficamos pensando: como é que o Senhor vai operar? Jairo não tinha ideia o que o Senhor ia fazer, mas tinha uma certeza: Jesus estava caminhando com ele e indo para a casa dele. Jairo precisava confiar em Jesus. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele está indo. Eu não sei se vai curar, se não vai, mas ele está do meu lado. Você tem o seu problema, se o Senhor vai curar, não vai curar, se vai abrir a porta, se não vai, mas sabe, Ele está andando com você, Ele está do seu lado. Confia no Senhor. Diga no seu coração: Senhor, eu confiarei em Ti, porque eu sei que o Senhor está do meu lado, o Senhor está andando comigo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu sei que Ele está do meu lado. Eu não sei o que Ele vai fazer na sua vida, mas eu sei, Ele está indo para a sua casa, Ele está indo cumprir a palavra dEle. E no meio do caminho, aquela caminhada interrompida.
Qual era a distância daquele ponto de encontro entre Jairo e a casa de Jairo? A Bíblia não fala 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Mas para um pai desesperado, 40 minutos ia ser semana, meses ou anos. Cada segundo ia parecer uma eternidade. No momento em que Jesus aceita a oração dele, até o momento da cura, tinha uma jornada. Do momento em que a sua oração é ouvida pelo Senhor, até o momento que Ele vai curar, abençoar, você tem que caminhar com Ele. Você tem que confiar nele. Você tem que saber assim, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele é bom, mas Ele é fiel, mas Ele é amigo. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele está indo. Ele está se movendo em meu favor. Ele está do meu lado. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Porque Ele não vai falhar. Agora vem uma mulher com um fluxo de sangue, uma hemorragia. Há 12 anos ela estava sangrando. Há 12 anos. Há quanto tempo a sua alma está sangrando? Ela tinha uma hemorragia no seu físico. Há 12 anos sangrava. Mas às vezes é na alma. Às vezes a alma está sangrando. E ela procurou todos os médicos, gastou todas as coisas, porque a alma só tem um. Jesus é o médico da alma. E Jesus tem mãos que podem tocar na alma, onde ninguém pode. E se ela tinha hemorragia, há 12 anos, perdendo sangue, estava, por certo, anêmica, fraca. Porque a perda de sangue traz fraqueza. Há pessoas que, por estarem sangrando, estão fracas. Já não tem mais forças, talvez para mais uma semana de casamento. E não tem mais forças com esse menino, que é o seu filho. Nunca desista do seu filho. Uma boa mãe nunca desiste do filho. Ela estava agora sangrando, fraca, mas ela viu em Jesus uma esperança, foi por detrás, tocou por detrás, na hora do vestido, e ela foi curada. Um toque. E o Senhor quer que você saiba que as suas lágrimas estão tocando em Jesus. Que o seu desespero tocou em Jesus. Que o clamor da sua alma tocou em Jesus, e dele está saindo graça sobre você agora. A graça dele está vindo sobre você. Ela foi curada naquele instante. Porque no Velho Testamento dizia que uma mulher com fluxo de sangue, ao ser curada, devia mergulhar num rio de águas vivas. Então ela entendeu que Jesus era um rio de águas vivas. Um rio de águas vivas é um rio de águas correntes. Alguém com fluxo de sangue devia, ao ser curada por Deus, entrar, se banhar, mergulhar em um rio de águas vivas, e as águas levavam o seu fluxo e ela saía curada. Mergulhe em Jesus hoje. Jesus é um rio de águas vivas. E essas águas estão passando aqui hoje. Quando o homem ele entra nesse rio, ele mergulha nesse rio, essas águas levam a mágoa, levam o rancor, levam a tristeza, e você vai sair curado. Se ela conhecia o Antigo Testamento, ela entendeu, ele é um rio de águas vivas. Eu tenho um fluxo, eu vou mergulhar nele, eu vou tocar nele. E as águas de Jesus levaram a sua dor. Não fique olhando para esse rio. Não coloque só o pé. Entre nessas águas. As águas de Jesus são águas de amor. São águas que limpam. Você já se banhou no rio? Você pode estar sujo. Você entra, a própria correnteza ajuda, né? O rio vai te limpando. Jesus limpa o coração do homem. Ela entendeu isso. Eu vou tocar nesse rio de águas vivas. Quando ela tocou, o rio levou.
O rio leva a sujeira, o rio leva o fluxo, o rio leva o sangue. Jesus levou na cruz do Calvário todo o nosso pecado, mas Ele limpou o nosso coração. Jesus percebeu o toque dela. Alguém me tocou. E Jesus percebeu o seu toque hoje. Fez questão que ela desse testemunho, ela deu testemunho. Mas cadê Jairo? Cadê Jairo? Foi esquecido? Jesus se voltou para ela, pediu que ela desse um testemunho. E onde estava Jairo? Será que Jairo pensou? Será que ele esqueceu que era minha casa? Ele se voltou para ela. Ele deu as costas para mim. Será que eu preciso chamar? Ei! Você esqueceu de mim, Senhor? Às vezes, nas nossas fraquezas, até mesmo na nossa pouca fé, pensamos: será que o Senhor esqueceu de mim? Ele falou comigo, Ele me fez uma promessa. Ele fez uma promessa sobre a minha casa. Eu estava andando com Ele, eu estava crendo. Ele se voltou para abençoar ela, ele, os outros. Ele se esqueceu de mim. Será que o Senhor virou as costas para mim? Eu preciso tanto de uma benção. Jesus não se esquece de ninguém. Ele tem um tempo dele. No tempo dele vai se voltar e Ele vai curar. Se diz que vai curar, Ele vai curar. Se vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Jesus nunca falhou. Jesus não vai falhar. Ele é o Senhor. Ele é a própria fidelidade. Ele nos faz esperar. E como é difícil esperar. Oh Deus, como é difícil. Oh Senhor, como a espera dói às vezes. Eu não sei se durou 10 minutos, 15, aquele momento em que Jesus se voltou para ela. Foi um momento tão maravilhoso. Jesus se voltou para ela, o testemunho dela. Como deve ter sido difícil para Jairo esperar. Aqueles minutos parece... Quanto tempo você está esperando? Continua esperando. Graças a Deus que Jairo não foi embora. Ele ficou esperando. Espera, confia no Senhor. Confia no Senhor. Faça dele o seu refúgio, o seu abrigo. Às vezes nós temos a sensação de Jairo, parece que o Senhor se voltou para aquele irmão, para aquele outro, e está abençoando o Senhor. E eu, Senhor? E eu? Mas depois Jesus se voltou para Jairo. Eu imagino que Jairo deve estar dando um sorriso, né? E Jesus vai se voltar para você. E é nessa noite, neste culto, Jesus está se voltando para você. A sua espera acabou. Nesse culto, nessa mensagem, Jesus dizendo: eu estou me voltando para você, meu servo. Minha serva amada, eu te deixei esperando. Porque eu não ia operar uma cura, eu ia operar uma ressurreição na sua casa. Já achou que Jesus ia operar uma cura? Não, era uma ressurreição, uma operação muito maior. E Jesus guardou piorar a situação, para mostrar ainda mais a glória dele. Agora Jesus se volta. Como disse a Jairo: vamos. Não sei quanto tempo você esperou, mas continua esperando. Porque vai haver um dia em que Jesus vai se voltar para você. E esse vai ser o dia em que a profecia vai se cumprir. Diga no seu coração: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu vou esperar mais um mês, eu vou esperar mais 2 meses, mas eu confiarei sempre em Ti, Senhor. E eu vou continuar confiando em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, meu Jesus amado. Porque assim como o Senhor se voltou para a mulher de fluxo, o Senhor vai se voltar para mim. O Senhor vai entrar na minha casa.
coisa. E naquele dia o Senhor vai ser glorificado. Não vai operar como eu queria que operasse. Jesus não impôs as mãos sobre a filha de Jairo. Ele quis mandar em Jesus: entre em minha casa, impõe as mãos. Ele não impôs as mãos, mas ele operou a cura, ele operou a bênção, do jeito dele, da forma dele. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, vai ter a sua fé honrada, porque Jesus é fiel.